Talvez um dos grandes desafios da vida adulta seja perceber quando é o suficiente. Encontrar a medida para que algo precisa encerrar e outro algo possa começar. Ontem nós saímos de um ponto importante que foi o suficiente, onde vimos que o sucesso, ele não precisa continuar para sempre. Ele tem etapas. Por muitas vezes nós queremos mostrar e sustentar um sucesso antigo, uma forma antiga, uma identidade antiga, uma conquista antiga. Mesmo quando a vida ela já está chamando para algo importante. Na leitura de hoje do livro Histórias de Sucesso nas Empresas e na Profissão, nós seguiremos com o texto A Bondade e a Profundidade. E estes dois textos, ele nos conduz para um assunto muito delicado. É delicado, é profundo, exige de nós uma certa presença e eu diria até uma honestidade conosco. É quando você aí no seu íntimo, você não precisa contar para ninguém, você possa se deixar perceber se você evita a profundidade, se você se contorce na bondade. Então, antes de começarmos a leitura de hoje, o convite é para que você possa se soltar de qualquer entendimento sobre o que você acredita ser a bondade. A pessoa bondosa não precisa controlar, ela não precisa corrigir, ela não precisa endurecer, ela não julga. Aqui nós vamos falar sobre a capacidade de presença diante da vida como ela é. E sabermos qual é a nossa medida perante o comportamento do outro. E neste contexto que nós entraremos agora, que eu estou aqui ainda fazendo a introdução, então para vocês que estão chegando, preparem-se para o que entraremos hoje. Então inspira pelo nariz, expira pela boca, faça um leve movimento com as suas escápulas. Abre um espaço, cresce o tecido, inspira pelo nariz, expande, expira pela boca, contrai a parede abdominal, alongando a sua coluna. Como nós veremos, dois textos muito delicados, que é a bondade e o texto seguido é a profundidade. Então, por isso que exige essa nossa presença, esse desprendimento
do mental. E o convite está sendo: abra o seu coração, seja honesto com você. A cada trecho da leitura, para que você realmente possa alcançar a verdade, não da sua cabeça. Talvez você fale uma coisa, mas você sente outra. E o que nós queremos aqui é o que você está sentindo, não é o que você está pensando. Eu posso pensar um monte de coisa justa. Eu posso falar muitas coisas que eu acredito que tenha coerência. Mas sentir é mais profundo. Sentir é mais verdadeiro. Você pode, inclusive, mentir para alguém dizendo o que você pensa sobre determinada coisa. Mas você não consegue mentir para o seu coração a verdade daquilo que está, de fato, vibrando dentro de você. Se você alcança esse lugar, você fica surpreso do que acontece com a sua vida. Muda numa velocidade que você se surpreenderia. Vamos então ao texto A Bondade. Lembrando que, para poder dar sequência, nós saímos do texto suficiente. E no texto ontem, o último parágrafo, nós deixamos em aberto o que Helling está falando sobre a medida, o suficiente. É quando nós paramos no auge daquilo que já está se movendo. Então eu posso soltar, eu deixo ir, eu tomo a distância e algo novo surge. Então é quase como se fosse poderes que a vida nos dá para alcançar algo, que é quando ele traz a pérola, que o sucesso é vital. E nós também estamos falando da nossa própria energia vital. Quando eu compreendo que o sucesso, ele é vital, essa vitalidade, ele é vivo. A vivacidade do nosso corpo, ele depende que nós cuidemos da nossa própria energia que sustenta essa relação com a vida lá fora. Então, ontem nós vimos uma sequência. Helling trazendo o sucesso com uma medida que é o suficiente para que o velho possa ter um ponto final para algo novo nascer. Eu trouxe ainda para vocês a fala de Winnicott, quando ele fala do suficientemente bom, que ele também está trazendo este conceito, que não é o excesso, nem a falta, é a medida, o suficiente para que eu possa seguir os meus próprios passos. Então falamos do corpo vital, que o sucesso ele não é uma performance ou algo abstrato,
Esse sucesso vital fala de uma pulsação, fala de um encontro vital dentro, fora. Expansão, contração, né? Isso aqui é pulsação, vida, respiração. Inspiro, expiro. Falamos também sobre o ritmo biológico, o ambiente. Porque a vida concreta que sustenta, ela se sustenta ou ela enfraquece esta vitalidade dependendo do ambiente que você frequenta, que você sustenta. Um exemplo é quando você frequenta demais a casa da sua mãe, porque na casa de mamãe nós somos sempre criança. Sempre. Ou então falsos adultos, que são aqueles que acreditam que pode fazer pela mãe aquilo que acreditamos que ela não pode fazer por ela. Isso é uma arrogância e é um amor fora do lugar. E a própria vida não flui. Então agora nós chegamos na bondade. Depois de tudo isso, qual é a bondade? Mas eu também não esqueci que eu falei que eu completaria o texto de ontem com um texto de um outro livro de Bert Helling chamado A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Os alunos que estiveram comigo no ano passado, por 6 meses, nós fizemos um aprofundamento deste livro. E então, possivelmente, vocês vão se lembrar deste trecho que Helling fala de qual é a solução. A solução está na renúncia. E aqui, por que eu estou trazendo esse texto complementar? Porque nós temos uma dificuldade com o suficiente, porque nós temos dificuldade de renunciar. Para eu pegar algo, eu preciso soltar outro algo. Se eu quero pegar tudo, eu crio um excesso, um peso, e eu entro numa exaustão ou num colapso. Quando eu permito que esse movimento siga, naturalmente eu estou renunciando. Se eu quero me casar, eu renuncio papai e mamãe e sigo com uma outra história. Eu vou criar uma nova família. Então, uma nova família começa quando eu sustento esta escolha que eu estou fazendo para que a vida possa seguir. Quando eu quero descansar, eu renuncio uma balada. Quando eu escolho uma pessoa para seguir junto, eu renuncio todas as outras coisas, todas as outras pessoas. Quando eu escolho uma profissão, eu renuncio todas as outras profissões. Então, nós estamos falando de absolutamente tudo que eu estou fazendo, né? Então, se eu tenho uma mesa farta, eu vou renunciar um tanto de coisas. Por quê? Porque o meu corpo tem um limite para comer. Tem pessoas que não têm esse limite, ela quer comer de tudo que está na mesa. Ela não consegue realmente fazer essa medida. O que o meu corpo precisa nesse momento? Então, Helling diz o seguinte, esse trecho. As soluções são a parte difícil do trabalho terapêutico. Muitos veem a solução, sentem a força e vão com ela por algum tempo. Mas, então,
tornam a imergir no antigo vínculo. A solução, de certa forma, torna solitário aquele que a suporta. E aqui está um nome que ele é muito confundido, porque suportar não é sofrer. Suportar é você realmente confiar na sua própria potência, na sua própria força. Então você suporta aquilo que às vezes é difícil. Por quê? Porque você é adulto. O adulto pode ver. A criança em nós não suporta algo difícil, doloroso demais. Então, quando você tem dificuldade de suportar algo que até é difícil, você precisa se questionar qual parte minha está lidando com isso. Talvez seja a sua criança, que ainda está carente, que ainda está indefesa, que ainda está com ideias construídas. Então temos que renunciar à intimidade do vínculo vivenciado no problema e no emaranhamento, que são os padrões repetidos que você observa, talvez na sua história, que você observa na história da sua mãe, que você observa na história das suas tias, que você observa na história da sua avó, da sua bisavó, das mulheres da sua família. Isso é um vínculo, é um emaranhado. Através da solução, estamos, com efeito, ligados a muito, ou seja, este vínculo, ele permanece no coração. Mas é de uma outra maneira, e não desse jeito infantil. Eu sustento um vínculo profundo com a minha mãe. Mas a minha responsabilidade é com meu filho, não é com a minha mãe. Se eu fico dividida, eu enfraqueço o caminho que eu preciso mostrar e conduzir o meu filho, que vem depois. Então eu preciso renunciar a algo, senão eu fico torcido. O meu corpo fica torcido e talvez tá servindo para mim. Que bom. Espero que esteja chegando como algo que esteja clareando aí para você. Porque olha que interessante, olha o que eu ia dizer aqui agora. Qual é o sintoma que pode mostrar essa torção? Ó, o passado, o futuro. Eu crio uma lordose ou uma cifose. Isso é um sintoma e às vezes nós queremos ir lá tratar só a lordose, só a cifose. Mas eu estou torcido porque uma parte minha não permite que eu fique ereta, seguindo o caminho. Então, o sintoma, ele traz uma mensagem, uma dificuldade de seguir adiante. Por isso que, quando nós compreendemos a linguagem de um sintoma, nós podemos ir na raiz do problema, lidar com a dor que é se separar, renunciar para seguir o caminho. Então, olha o quanto que é importante nós compreendermos, que a gente fala de renúncia aqui na nossa cabeça, nós vamos até a missa. E falamos, e profetizamos, e tudo aqui, ó, pro alto.
mas isso não enraiza de verdade, né? E aí ele conclui: essa intimidade, ela precisa ter uma distância. Eu preciso criar uma distância. Por isso, alguns tornam a imergir no antigo vínculo. Para eles, é como uma volta ao seio materno. Devemos saber disso. O terapeuta, ele sabe. Ele precisa saber disso. O problema é quando o próprio terapeuta faz isso também, né? Se vê algo assim, não tenta intervir. Deixa acontecer. No fim, tudo leva ao mesmo. Vamos então ao texto, a bondade. Bondade significa querer bem a alguém. Quero bem a ele tal como ele é. Como se mostra essa bondade? Helling pergunta. Como? Como que eu posso ver essa bondade? Da minha parte, deixo que os outros sejam como são. Por isso que eu disse que aqui nós precisamos abrir o nosso coraçãozinho e na nossa intimidade mais profunda, que nós não contamos para absolutamente ninguém. Preste atenção se você deixa o outro ser como ele é. Em minha presença, podem mostrar-se como são, sem temer que eu faça alguma objeção. Por isso, nós nos sentimos bem perante pessoas bondosas. Preste atenção se as pessoas elas temem a sua presença, se elas ficam se consertando. Talvez até a sua postura é uma postura que já chega corrigindo as outras pessoas. E isso é ausência de bondade. A pessoa bondosa também é boa para si mesma. Ela é boa para si mesma tal como é. E aqui Helling está trazendo com muita clareza que se você diz, eu sou uma pessoa muito bondosa, eu aceito o outro como é, mas você é crítica com você, se você tem dificuldade de cuidar de você, então essa bondade é uma bondade falsa. É uma bondade que em algum momento haverá uma cobrança. Por isso que não é sobre o que você faz com o outro, é o que você faz com você e é sobre isso que você oferece para o outro. É nesse momento que Helling diz, a pessoa que é boa para si mesmo, ela é boa de coração. A pessoa bondosa fica como é, ou torna-se. Não, aqui ele faz uma pergunta. A pessoa bondosa fica como é, ou torna-se mais para si e para outros através de sua bondade? E aí ele responde, porque é boa, a bondade permite frutificar muitas coisas a seu redor de uma maneira boa. Geralmente basta com que a pessoa esteja presente, sem fazer nada, como o sol, que ao brilhar faz com que a vida prospere. A bondade acaba assim que fazemos distinção de qualquer coisa que seja.
É o que eu falei no livro anterior, quando eu estava lendo o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, e eu trouxe muito a questão do nojo. Se eu não me engano, se não foi no último livro, mas eu sei que eu já contei para vocês aqui que quando eu fiz a minha formação em trauma com o David Berceli, e o David, que foi meu professor, ele passou uma temporada com a Madre Teresa. E era muito gostoso, né, o David contar pra gente da sua experiência de caminhar com a Madre Teresa. E uma das coisas que ele dizia, eu tô falando, eu tô ficando toda arrepiada, é que às vezes a Madre Teresa, ela ia pegar algum moribundo, né, na sarjeta, fedido, né, meses sem tomar banho, e ela nem torcia o nariz, ela não fazia nem isso. E quando ela percebia que alguém que estava ali como assistente dela fazia, ela chamava a atenção e dizia: isso aqui então não é para você. Então, quando você está com o outro de verdade, não tem nojinho, não tem seletividade, não tem aquele olhar homofóbico, gordofóbico e tudo quanto é fóbico. E quando isso existe, é porque existe uma autocrítica muito grande, uma autoexigência. Quem é autoexigente, ou seja, exigente consigo mesmo, será exigente com o outro, em algum nível. E é nesse momento que você perde a bondade. Então, Helling, ele fala, no momento que faz distinções, prefere uma coisa ou outra, distingue entre algo melhor para ela e aquilo que considera não tão bom e ruim. Quando julgamos, né, a família do outro, como se a nossa fosse perfeita. Às vezes a gente fala, não que a minha seja perfeita. A gente dá essas desculpas. Então, também aqueles que consideram a bondade boa no momento, temem não ser considerados tão bons por ela depois de um tempo, temem que a bondade deixe de ser bondosa com eles. A bondade verdadeira é bondosa com tudo. Tal como Jesus diz a seu Pai Celestial, abre aspas, ele deixa o sol brilhar sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Fecha aspas. Então, quem somos nós, né, na fila do pão, dizendo quem pode e quem não pode? Quem merece, quem não merece? O bondoso aprova também os maus e os violentos, os que agem contra a vida de outros, e inclusive matam, às vezes, de uma maneira que até o céu se revolta? Então Berti diz, o bondoso é bondoso com eles, da mesma forma que é bondoso consigo mesmo, pois percebe em si mesmo os mesmos impulsos violentos. Você também seria capaz de matar. Você também seria capaz de agir conforme aquele outro que você acredita que está fazendo algo errado. Se você reconhece isso em você, em seu coração,
em sua profundidade oculta o mesmo potencial cruel e maligno. Pausa para sentir isso. Então, quando nós trazemos aquela frase terrível, se eu estivesse no seu lugar, eu faria tal outra coisa. Não. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, você estaria fazendo a mesma coisa. Porque você não sabe o que move aquela pessoa em direção àquela conduta. O que acontece então com aqueles que consideram muitos outros piores que si mesmos? O que acontece com aqueles que perante o que é maligno e cruel, reconhecer as nossas sombras, todos temos, sim, não, só existe luz, nós somos contrastes. Não existe luz se não existir a sombra. E não existe sombra se não existir a luz. Este é o símbolo do Yin e Yang. A mesma medida. Então, aqui o Helling está trazendo isso. E o que eu estou convidando vocês é sentirem isso dentro do coração. Porque saber não nos transforma. Saber só nos faz acumular entendimento, conhecimento, mas não traz transformação. Conhecimento não nos transforma. Conhecimento nos dá ferramentas. Então, quando nós trazemos isso para dentro, olha a pergunta que ele faz. O que acontece com aqueles que, perante o que é maligno e cruel, sentem acender em outros e em seus próprios corações o que é maligno e cruel? O que os iguala com aqueles que eles rejeitam, que os faz semelhantes no mais profundo do seu interior? A bondade que, como uma gota de água macia e mole, depois de um tempo amolece até a rocha mais dura, torna-se irresistível a qualquer pessoa má e ao maligno no próprio coração. Inclusive a rocha mais dura dissolve-se depois de um tempo na água mole. Esta bondade é uma bondade divina. Amolece até a rocha mais dura, levando-a finalmente com a água da mesma fonte ao mesmo oceano. O oceano de uma bondade infinita. E aqui nós temos, como me fez lembrar aqui, o filme A Bela e a Fera. Para quem está se identificando com este assunto e que talvez perceba que esta parte do texto, quando ele fala que o que amacia a dureza é a bondade, então vale a pena assistir o filme A Bela e a Fera. Mas aqui eu quero trazer um ponto importantíssimo, porque não tem mérito nisso. Lembrando que a Bela, ela só foi morar com a fera porque ela queria e precisava salvar o próprio pai. Então ela atua e ela se sacrifica. E ali ela encontra uma possibilidade de dissolver o feitiço da fera.
em nome do seu papai. Então ela abre mão e ali ela se encaixa na história. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês não fantasiarem. Porque aqui tem um dado muito, muito, muito importante. Porque nós temos esse lado bom. Isso é humano. Então nós tendemos a ficar muito tempo em relacionamentos tóxicos por acreditar que em algum momento essa pessoa vai melhorar. E sem que percebamos, nós estamos tentando salvar a história no íntimo do nosso próprio papai. Muitas mulheres fazem isso. Que é a síndrome da Bela e a Fera. Por isso que o processo terapêutico ele é muito, muito significativo. Porque o terapeuta ele está atento a esses comportamentos que é natural de acontecer. Então, Bert fala sobre o que é profundo, o que é verdadeiramente profundo. Toda bênção procede de uma profundidade, diz ele. Toda vida na terra provém da profundidade. Alimenta-se da profundidade e volta a se afundar nela. De volta para quê? Para uma vida maior, permanente, pois a profundidade é viva, não é na superfície. Então, muitas vezes, nós colhemos conhecimentos, nós lemos um livro e nós ficamos num entendimento muito raso. E às vezes ficamos até repetindo aquilo, mas não alcançamos o profundo. E é nessa profundidade que vivem os mortos, ou seja, nós estamos ligados às gerações passadas. A profundidade que foi acolhida, né? Onde eles foram acolhidos. Dessa profundidade tornam à luz. De que maneira? Vem por um tempo à luz, então nós estamos aqui na luz. Através dos vivos. Para se afundar novamente na abundância da profundidade. O que acontece com a altura e a distância? Elas estão no início de uma profundidade. Aqui eu ainda vou trazer mais um dado. Quem está muito apegado à história da mãe ou tem uma tendência a ficar muito na relação com a mãe, está muito próximo da morte. Porque o caminho da luz que ela trouxe a você exige essa distância para que você possa viver a própria vida. Um dia você vai até ela novamente, na morte. Não é natural o filho morrer antes dos pais. Os pais, eles apresentam tanto a vida quanto a morte. Para que nós possamos compreender que a vida, ela tem um tempo. E que nós precisamos fazer bom uso dela. Então, olha o que ele diz. Nesse sentido da profundidade, os pensamentos profundos são insondáveis e as palavras profundamente comovedoras com as quais os expressamos.
Quando os ouvimos e nos guiamos por elas, só nos resta dela algo tangível, com a profundidade da qual provém. Por exemplo, a palavra mamãe. Feche os olhos de vocês agora. Coloca os seus pés no chão. Alinha a sua coluna. Organiza, abre o peito. Mantenha os seus olhos fechados, talvez levemente abertos, apenas o suficiente para você ver a luminosidade do celular. Coloca as suas mãos sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz, solta a sua barriga. Expira, soltando o ar pela boca, contraindo a parede abdominal. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira, soltando o ar pela boca, contraindo a parede abdominal. Solta os seus ombros. Passa a sua língua pela sua gengiva, os seus dentes. Movimenta os seus lábios. E perceba o quanto que a sua respiração pode aprofundar. E agora, presente em você, abre na sua tela mental a imagem da sua mãe. Olhe para ela numa certa distância. Permita que o seu corpo te conte como é olhar para sua mãe. Então você diz: mamãe. Mamãe. Sinta no seu corpo. Se vem emoção, deixe a emoção brotar de dentro de você. Mamãezinha querida. Inspira.
Sinta esse lugar. E você permite que desapareça todo julgamento, toda ideia criada ao longo dos anos. E você fica apenas nesse reconhecimento. Leve a sua mão direita ao seu coração. E você permite que o seu coração se junte ao coração da sua mamãe. Dois corações batendo no mesmo compasso. E você mais uma vez diz: mamãe. E agora você olha nos olhos da sua mamãe. Isso, olha no fundo dos olhos dela. E você diz: eu renuncio às minhas exigências, mamãe. E eu sigo com aquilo que foi o suficiente. Abra seus olhos. Perceba como que você está agora. O suficiente requer de você o devido cuidado para que você possa aumentar e sustentar o sucesso a partir daquilo que foi o suficiente. Nós vamos ficar com isso por hoje. Amanhã continuamos. E o texto de amanhã será a morte e a perspectiva. E em seguida, a decisão. Nos vemos amanhã às 5. Depois, se quiserem compartilhar, me manda um direct, caso você se sinta confortável de falar como foi a experiência deste exercício.
compartilhe a live com outras pessoas que eu tenho certeza que poderão se beneficiar desta experiência. Beijos. Até amanhã.